Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Física Superior. Eu sou o professor Fernando. Na aula de hoje nós vamos falar sobre posição e velocidade. A posição será determinada em um eixo, marcado em unidades de comprimento. Nesse caso aqui vamos adotar o eixo x, e a unidade de comprimento que adotaremos será o metro. Localizar um objeto significa determinar sua posição em relação a um ponto de referência, frequentemente a origem desse nosso sistema de coordenadas. Portanto, um objeto que inicialmente se encontrava na posição 2 metros, vamos usar a notação x1 para essa posição inicial, e após um intervalo de tempo foi para a posição 8 metros, x2, a mudança da posição de x1 para a posição x2 está associada a um deslocamento. E para representar esse deslocamento, utilizaremos a letra grega maiúscula delta. Essa letra grega significa variação, portanto, variação de x, ou s, dependendo da notação, será a variação da posição, que é a posição final, no nosso caso a posição 2, menos a posição inicial, x1. Portanto, nesse caso, teremos um deslocamento de 8 menos 2, que é igual a 6 metros. Esse resultado positivo indica que o deslocamento foi no sentido positivo aqui do eixo coordenado. Se ao invés disso a partícula se move da posição x1, 2 metros, para a posição x2, localizada em menos 3, nesse caso a variação ΔX seria x2 menos x1, que é igual a menos 3, menos a posição inicial, que foi 2. Menos 3 menos 2, menos 5 metros. O sinal negativo indica que o movimento foi nesse sentido aqui, no sentido negativo dos eixos coordenados, ao contrário do sinal positivo. Portanto, um deslocamento positivo indica que o movimento é no sentido positivo de x, um deslocamento negativo no sentido oposto. Conhecendo a variação da posição, podemos definir a velocidade média. Velocidade média será definido como variação da posição sobre a variação do tempo. Por exemplo, nesse nosso primeiro caso, vamos supor que, para sair da posição x1 em 2 metros até a posição x2 em 8 metros, essa partícula levou um intervalo de tempo ΔT igual a 2 segundos. Vamos determinar a velocidade média. A velocidade média será a variação da posição, nesse caso 6, sobre a variação do tempo, 2. Portanto, 6 divididos por 2, 3. A posição foi dada em metros e o tempo foi dado em segundos, portanto, 3 metros por segundo. Já no segundo caso, teríamos a velocidade média igual a ΔX, que nesse caso seria 5, sobre 2. Portanto, nossa velocidade média será menos 2,5 metros por segundo. Temos aqui um gráfico da posição em função do tempo. Para o instante t igual a 1 segundo, a partícula se encontrava na posição menos 3 metros. Após escrever esse movimento, quando o tempo foi 8 segundos, a partícula se encontrava na posição 6 metros em x. Para calcularmos a velocidade, traçamos uma reta que une esses dois instantes. Nesse caso, a velocidade média será a inclinação dessa reta representada aqui pela cor vermelha. A velocidade média será ΔX sobre ΔT, que é x final, x2, menos x inicial, x1, sobre o tempo final, t2, menos o tempo inicial, t1. A posição final foi em x igual a 6 metros, menos a posição inicial, que foi aqui em x igual a menos 3 metros. Menos 3 metros. O tempo inicial foi em 1 segundo
e o tempo final em 8 segundos. Portanto, 8 menos 1. Lembramos que temos dois sinais negativos aqui. Um da posição e o outro da fórmula. Do menos com menos fica mais. 6 mais 3, 9. 8 menos 1, 7. E essa velocidade média será igual a 9 divididos por 7, 1,28 metros por segundo. Vamos falar agora de velocidade escalar média. Para isso, vamos voltar ao eixo coordenado do início da aula. Vamos imaginar que uma partícula estava na posição menos 4, foi até a posição 8 e retornou para a posição 3. Portanto, x1, x inicial vai ser em menos 4 e a posição final, x2, será em x igual a 3. A velocidade escalar média, representada pela letra S, é definida como a distância total percorrida, distância total, sobre o intervalo de tempo, ΔT. Nesse caso, a distância total percorrida por essa partícula foi 4 mais 8 e depois mais 5. Portanto, a distância total percorrida foi 17 metros. Vamos imaginar um intervalo de tempo 5 segundos. Temos que a velocidade escalar média será de 3,4 metros por segundo. Portanto, a diferença entre velocidade média e velocidade escalar média é que uma está relacionada ao deslocamento, a posição inicial e final, e a outra a distância total percorrida. Nesse caso, se quiséssemos calcular a velocidade média, definida como ΔX sobre ΔT, levaríamos em consideração o deslocamento, que é o x final menos o x inicial, sobre o intervalo de tempo. Tomamos como exemplo 5 segundos. Nesse caso, a posição final seria 3 menos a posição inicial, menos 4. Sobre 5, teríamos 7 sobre 5. Isso é igual a 1,4 metros por segundo. Para finalizar, vamos resolver um exercício. Um automóvel viaja em uma estrada retilínea por 40 km a 30 km por hora. Em seguida, continuando no mesmo sentido, percorre outros 40 km a 60 km por hora. Letra A. Qual é a velocidade média do carro durante esse percurso de 80 km? Suponha que o carro se move no sentido positivo de x. E letra B. Qual é a velocidade escalar média? Temos aqui uma ilustração do nosso problema. Na primeira parte, o carro percorre os 40 km a uma velocidade de 30 km por hora. Na segunda metade, ele percorre outros 40 km com o dobro da velocidade, nesse caso, 60 km por hora. Na letra A, ele pede para calcularmos a velocidade média do carro durante esse percurso de 80 km. Então queremos a velocidade média do carro durante todo esse intervalo de 80 km. Para isso será necessário determinarmos em quanto tempo ele percorreu os primeiros 40 km e depois em quanto tempo ele percorreu os 40 km restantes. Então na letra A, temos que, na primeira parte, velocidade média é igual a ΔX sobre ΔT. A velocidade média nessa primeira parte foi 30, o deslocamento foi 40, o intervalo de tempo ΔT é o que queremos determinar. ΔT vezes 30 é igual a 40. Agora o 30 está multiplicando, passa dividindo. Então ΔT é igual a 40 sobre 30. E isso nos dá aproximadamente 1,33 horas. Agora na segunda metade,
Vamos calcular esse intervalo de tempo. Velocidade média é igual a ΔX sobre ΔT. A velocidade média foi de 60 km, o ΔX foi também 40 sobre ΔT. Passa multiplicando, então ΔT vezes 60 é igual a 40. Agora o 60 está multiplicando, passa dividindo, então fica 40 sobre 60. Igual a aproximadamente 0,67 horas. Portanto, durante todo os 80 km, para percorrer os primeiros 40 km, ele levou 1,33 horas. E os 40 km restantes, 0,67. Portanto, o intervalo de tempo total foi igual a 1,33 a 0,67. E isso aqui é igual a 2 horas. Agora podemos calcular a velocidade média durante os 80 km, como sendo ΔX sobre ΔT. Isso aqui é igual a 80 sobre 2. Portanto, a velocidade média é 40 km por hora. A letra B ele pede qual é a velocidade escalar média. Como nesse caso o movimento foi retilíneo, a distância total percorrida foi igual ao deslocamento, a velocidade escalar média será igual à velocidade média. Portanto, a velocidade escalar média é igual a 40 km por hora. Bom, pessoal, na próxima aula vamos ver o conceito de velocidade instantânea, que envolve derivadas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço a todos, até a próxima aula. Tchau!